Oi, CSL. A proposta desse vídeo é dar continuidade ao projeto Habeas Corpus. Esse projeto tem o propósito de demonstrar como funciona os julgamentos dos habeas corpus em nosso país. E, para tanto, é importante mostrarmos um mapa. Este mapa ele é originado da fonte do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNP 2.0, o qual demonstra, no Estado brasileiro, quais são os estados que têm uma numeração de presos, numa totalidade, por dados estatísticos. E eu tenho a intenção de demonstrar para todos como se apura os julgados de habeas corpus em determinados estados. E para isso escolhi para iniciar esse trabalho no estado de Santa Catarina. Dessa forma, eu acesso o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e vou em pautas de julgamento. Em pautas de julgamento, demonstra quais são os grupos de câmeras por tipo de julgamento. No caso, o que nos interessa é a seção criminal. Então, nós temos a primeira Câmara Criminal, a segunda Câmara Criminal, a terceira Câmara Criminal, a quarta Câmara Criminal, a quinta Câmara Criminal, primeiro grupo e segundo grupo de direito criminal. Vamos explorar aqui a primeira Câmara Criminal. Na primeira Câmara Criminal, vejam que o sistema já nos apresenta a sessão do dia 6 de junho de 2019. Vamos explorar aqui as sessões do mês de abril. 4 de abril, 11 de abril e 25 de abril. Ou seja, no mês de abril ocorreram 3 sessões. Vamos explorar aqui a sessão do dia 4 de abril. No dia 4 de abril, apresenta o rol de processos que foram pautados para julgamento, ou seja, 131 processos. Desses 131 processos, é possível observar que, na listagem, temos o item 1, que são os processos que foram pautados. E na legenda, nós vamos chegar ao item 2, que são os processos que foram colocados em mesa. Como eu disse no vídeo anterior, são os processos que têm urgência de julgamento, o caso habeas corpus. Quando nós chegamos no item 2, nós vamos ter processos que apresentam como paciente letras iniciais, que seriam julgamento de habeas corpus de menores ou casos de segredo e injustiça. E processo onde consta o nome do paciente. Percebam? Vamos pegar aqui, por exemplo, este processo do paciente Altair Luiz Holling. E ao clicar nele, vai abrir o processo e o sistema vai verificar, querer saber, identificar se eu não sou um robô. A partir daí, passando desta fase, ao consultar o processo, ele vai disponibilizar as informações do processo. Uma das coisas que nos chama a atenção, por exemplo, é se o processo transitou em julgado ou não. Por quê? Se ele transitou em julgado e o habeas corpus foi denegado, significa dizer que o advogado do paciente não entrou com recurso ordinário para questionar o decisão denegatório. E mais abaixo nós podemos verificar a questão do acórdão, ou seja, a íntegra do acórdão, que consta aqui. E aqui nós vamos poder ver, por exemplo, que tipo de crime foi imputado a este acusado que está preso. Ou seja, o habeas corpus é em razão de uma ação penal que apura crimes de organização criminosa, fraude à legislação, peculato, fraude em certame de interesse público, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa. Compreendem? E aí, o resultado aqui, taxativamente, ordem denegada. Se foi transitado em julgado, é porque não houve recurso ordinário no STJ. Então, o que acontece? Nós pegamos esse dado aqui e colacionamos em um outro lugar, para termos acesso a todos esses decisões. Fruto deste colacionamento, nós vamos gerar, que foi mostrado inicialmente no outro vídeo, esta mecânica. Ou seja, que mecânica? No mês de abril, foi colacionado 68 decisões da primeira Câmara Criminal. Dessas 68 decisões, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no mês de abril de 2019, primeira Câmara Criminal. E aí nós temos aqui a sessão do dia 4 de abril, do dia 11 de abril e do dia 25 de abril. Vejam, todos os processos foram colacionados aqui. E se você quiser, você poderá clicar aqui no arquivo anexo em PDF e ele abrirá o acórdão do decisum.
Observe que eu coloquei como tarja verde para demonstrar quando o habeas corpus foi concedido. E quando ele não foi concedido, eu não coloquei, eu coloquei simplesmente uma cela. Vejam que está abrindo. Abriu em PDF. Passamos a observar aqui que nós temos a íntegra do deciso, inclusive com a questão da ementa. Ok. Então nós temos aqui todos os processos do dia 4 de abril. Temos todos os processos do dia 11 de abril. E temos todos os processos do dia 25 de abril. E ao final, algo que é bastante interessante, porque eu apresento aqui uma informação interessante, que são os dados estatísticos desta primeira Câmara Criminal. Ok? E destas 3 sessões do mês de abril, eu passo a demonstrar essa situação aqui, que ela é muito interessante. Ou seja, o total de HCs no mês de abril dessa primeira Câmara foram 68 HCs. 68 decisões. Dessas 68 decisões, 60 foram mantidos à prisão. 8 foram concedidas à liberdade. E outras coisas aqui que eu vou passar a demonstrar numa outra imagem. Quais sejam? Vejam que interessante. Desta primeira Câmara, das 3 sessões, nós temos como dados estatísticos 68 prisões, 68 habeas corpus julgados, 60 foram mantidos, 8 foram concedidos. Questiona-se aqui uma coisa muito interessante. Por qual motivo, desses 68 habeas corpus julgados, não temos divergência de votos? Divergência de votos zero. Existem um relator e 2 desembargadores. Por qual motivo não houve divergência em nenhum desses julgados? Uma segunda questão. Por qual motivo os recursos que foram denegados não tiveram recurso ordinário? Por qual motivo os crimes predominantes, na sua maioria, foram de tráfico de drogas? Por qual motivo dos habeas corpus impetrados, a maioria, ou seja, 100%, foram por advogados, não foram pelo paciente? E uma outra questão é a seguinte: por que não tem sustentação oral? Compreendem? Essas questões são as questões colocadas, que nós pretendemos abrir e discutir. Mas no primeiro momento é necessário colacionar e chegar nesse entendimento de apresentar esses dados estatísticos. Entendo que, na realidade, essa proposta de apresentar esse trabalho dessa forma, ela tem a intenção de trazer informações que ajudarão os jurisdicionados, o advogado e a administração da justiça a compreender por qual motivo impetra-se tantos habeas corpus e se tem decisões dessa forma, o que deve se fazer, por que não se concede, por que não se faz sustentação oral, por que poucos processos sobem ao STJ, ao STF, poucos relacionados ao montante que se distribui nos tribunais de justiça dos Estados brasileiros. Okay? Então, uma coisa extremamente interessante é a questão de você poder ter acesso aos habeas corpus da seguinte forma. Imagine que você possa ver o habeas corpus desta forma. Todos eles colacionados para que você possa ter acesso no formato de um livro, sem precisar fazer todo aquele trâmite que foi feito. Esta é a proposta, não só de disponibilizar, mas também de você poder obter dados estatísticos e questionar se isto está correto ou se isto está errado, ou se deveria ser de outra forma. Esta é a proposta inicial. Daremos seguimento nos próximos vídeos em outras sessões, em outros dias, em outras câmaras, em outros tribunais de justiça. Agradeço a atenção. Por enquanto é isso. Muito obrigado. CSL.